pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui colorir junto com vocês uma página desse livro maravilhoso que eu já mostrei um review dele aqui no canal. Então, se você ainda não viu, vale a pena conferir, que esse livro é muito lindo. Eu trouxe aqui para vocês uma página dele, só que eu esqueci de gravar antes de colorir. Então, eu vou mostrar ela aqui no final, porque ela já vem colorida no livro aqui no final. Eu colori essa página, então essa foi a página que eu escolhi aqui em branco no livro, né? Veio essa inspiração pra gente fazer, né? Só que eu não me inspirei nessa página, eu acabei fazendo a minha própria inspiração, né? Então, eu quero convidar vocês que já têm esse livro a colorir junto comigo e quem ainda não tem, pegar um outro desenho e colorir junto comigo. Eu vou usar esses lápis aqui da Civo Premium de 36 cores. Durante o vídeo eu vou mostrar as cores que eu usei. E aí, no final do vídeo, eu vou dar as minhas considerações sobre esse lápis. Não vou fazer uma resenha sobre eles, mas vou falar rapidamente a minha opinião sobre esses lápis, tá bom? Então, tem algumas partes do vídeo que eu vou falar, outras não, porque eu fui gravando à medida que foi dando, tá? Mas eu espero que vocês gostem. Então, no final do vídeo, eu volto com o colorido pronto e falando um pouquinho a respeito desses lápis aqui. Então, vamos começar. Eu peguei o primeiro lápis, um verde que se chama Palm. Com ele, eu iniciei colorindo da parte de dentro para fora da plantinha. Então, eu fui simplesmente aplicando, né, a cor no papel de dentro para fora da pétalazinha da planta. E tentando não colocar muita força, porque esse lápis não dá para colocar muita força, gente. Tem que ser com a mão mais leve. E aí, você coloca até a metade da pétala só, porque depois a gente vai entrar com a outra cor. Agora, eu peguei o Berry. É um rosa um pouco mais escuro. Aí a gente vai passar na bordinha da plantinha, da pétala. A gente passa na bordinha e avança um pouco mais com a mão mais leve até chegar um pouco mais próximo do verde. E aí vai ficando assim o resultado final. Você pode passar um blender ou um lápis branco também para finalizar. Agora eu vou usar um tom de azul, que é o navy, e o turquoise e o aqua, são dois tons de verde. Com o azul, eu fui puxando do centro, né, da folha, do meio da folha, e puxei até o meio, até o centro assim dela, mais para cima, um risco. E depois eu vim mesclando com as outras duas cores.
Agora eu vou para outra plantinha. Eu vou usar o plum e o salmão. Com o plum, eu vou começar da borda da pétala para o centro. Então, começando um pouco mais forte e vou clareando a cor. E agora com salmão, eu vou passar por cima da parte mais clara do plum e vou colorir até o final da pétala. Com o black, eu vou fazer as sombras. Então, bem suave, né? Eu vou fazer alguns contornos e alguns encontros das pétalas para dar a sombra. Nessa outra plantinha, eu vou usar o olive e vou fazer um degradezinho básico com ele. Eu vou começar, né, do meio da plantinha para a borda mais escuro e ir clareando. E para finalizar, com o branco, eu vou passar por cima só para dar uma regularizada na cor mesmo, para mesclar melhor e melhorar o degradê. Essa eu fiz bem simplesinha mesmo, usei só uma cor. Achei que ficou bem fofinha, deu um charmezinho. E deu um contraste com as outras que estão bem coloridinhas, né? Agora eu vou usar o Pine, o Leaf e o Mango. Vou pegar primeiro o verde mais escuro, que é o Pine, ou Pine, acho que é Pine, né?
E vamos começar da parte de dentro da pétalazinha, né? Da plantinha. A gente tem que lembrar que não pode colocar muita força, então tem que construir camadas com esse lápis. Então, vai fazendo com a mão leve, mas com verde mais forte. Agora, com o leaf, que é um verde mais claro, a gente vai passar por cima desse verde mais escuro e avançar um pouco mais, fazendo o degradê mesmo que a gente já está acostumado, né? Lembrando de deixar uma bordinha branca para entrar com a última cor. E por último, eu vou usar o mango para finalizar as bordinhas. Então, aquela parte que a gente deixou em branco, a gente vai usar o mango para cobrir e deixar esse charmezinho aí nas pontas. Agora, com o preto, né, o black, a gente vai fazer algumas sombras, contornando algumas pétalas ou fazendo alguns miolinhos, né, entre elas, para dar aquela impressão de sombra mesmo. Para a próxima, a gente vai usar o Ocean, o Aqua e o Lilac, que é um tom de azul mais claro, um verde água e um lilás. Vamos começar com o azul mais claro, de baixo para cima, né? Vamos subir. Eu comecei fazendo esse risco para dar um efeito diferenciado na pétala, né, da plantinha, na folha. Então, eu achei que ficou legal o efeito e aí eu acabei fazendo em todas, mas fiquem à vontade. Depois, com o lilac, eu fiz a mesma coisa, que é o lilás, né? Eu fiz mais alguns riscos
e colori mais algumas partes aleatórias. Mas vocês podem mesclar, pessoal, essas cores do jeito de vocês. Eu fui fazendo dessa maneira, mas vocês podem ficar à vontade. Mesclem da maneira de vocês, que cada um vai conseguir um efeito diferente. Acho que vai ficar bem legal, assim, os vários efeitos. Agora, com o Aqua, a gente vai vir completando os espaços. E passando por cima também do lilás, do azul. Eu fui bem de levinho, eu não coloquei muita força com o verde água, tá, gente? Eu fiz alguns detalhes, foi mais um charmezinho mesmo. Depois eu acabei voltando com o azul Ocean para dar uma reforçada e fui fazendo aí, gente, fui construindo as minhas flores, as minhas folhas, né, as minhas suculentas e fui reforçando o que eu achei que tinha que reforçar. Então fiquem à vontade para fazer do jeitinho de vocês, tá? Só não esqueçam de compartilhar comigo as ideias, porque eu vou amar. Para a próxima, eu vou usar o mango, o apricot, o lemon e o palm. Vai ser essa aqui. E eu vou começar usando o apricot. A gente vai passar ele na bordinha, mas a gente vai dividir essa bordinha em duas partes. A gente vai começar com esse apricot, que é o mais forte, e deixar um espaço para usar o outro laranja, que é o mango. Aí, agora a gente vem com o mango, finalizando a borda, passando por cima do apricot e completando a partinha branca que a gente deixou, né? Então, a gente vai fazendo isso em todas as bordas. Agora, com o palm, que é um verde um pouco mais claro, a gente vai iniciar colorindo da parte de baixo da folha mais escuro para a parte de cima. Eu fiz aí uns riscos para fazer um efeito na folha, mas vocês fiquem à vontade também, né? Façam do jeito que achar melhor. Depois eu vi com lemon e passei por cima do verde que eu já tinha passado e completei as bordinhas mais claras que eu deixei.
Nesse cacto, eu usei o Lemon, o Palm e o Pine. Eu não gravei colorindo, mas eu fiz um degradê bem básico, do verde mais escuro pro mais claro pro amarelo, tá bom? Então, foi bem tranquilinho. Aí eu tô mostrando pra vocês onde eu usei qual cor, mas foi bem facinho, foi bem um degradê simples. E por último, o Lemon. Bom, pessoal, aqui eu vou usar essas cores aqui, ó. Eu vou usar o Stone, o Turquoise, que seria o turquesa, né? O Aqua e o Lilac, tá? Eu tô fazendo uma misturinha aqui de cores nessa plantinha aqui. Então, eu tô colocando um pouco de cinza na base de algumas. Coloquei nessa e vou pôr nessa aqui. Só em algumas, não tô colocando em todas porque eu quero deixar esse contraste. Agora eu vou usar o turquoise e vou passar por cima desse cinza. Lembrando de não pesar a mão, né? E eu vou revezar também com o Aqua. Nesse aqui eu não vou passar esse escuro. Eu já vou direto com o Aqua. E vou, tá vendo aqui? Deixar essa plantinha aqui mais clara. E nas outras que eu já passei o turquesa mais claro, mais escuro, né? Eu vou passar o Aqua por cima também. Lembrando de deixar um espaço pra gente usar o lilás, né? E algumas, igual essa aqui, por exemplo, eu já vou direto com o Aqua. Essa aqui também, que eu quero deixar ela mais clarinha. Outras eu já vou direto com o turquesa mesmo, sem passar o cinza antes. Só para dar uma diferenciada entre elas. Ficar com alguns tons, né? As plantinhas. Umas mais escuras, outras mais claras. E agora com lilac. É isso mesmo, isso. Eu vou passar nas partes que eu deixei em branco ou nas pontinhas. Esse lápis, pessoal, a mina dele é de 4 milímetros, estava confirmando ali na caixinha. Ele é um lápis de ponta mais grossa, né? Então, para fazer esses coloridos com mais precisão, acaba que dificulta um pouco. Então, tem que ter um pouquinho de paciência, né? Às vezes sai fora do desenho. Eu até tentei apontar e deixar uma ponta mais fina, mas eu percebi que eu não tava tendo muito sucesso, assim, com ele nessa ponta grande, sabe? Tava comendo mais a madeira do que afinando a ponta. Quando a ponta dele acabar, que precisar apontar mesmo, eu faço o teste. Se dá pra deixar uma ponta mais fina. Agora, com o turquesa, eu vou fazer uns traços em algumas, só pra dar um detalhe. Tá vendo que eu fiz aqui? Aqui eu também fiz. Aqui eu vou reforçar, já tinha feito. Esse aqui também eu vou fazer. E aí ficou assim. Agora, eu vou mostrar essa aqui, ó.
Vocês vão reparar que algumas estão com número, tá vendo que eu fui fazendo e anotando as cores e coloquei número nelas para eu não me perder depois. Então, eu vou usar aqui nessa folhinha, né? Deixa eu só pegar aqui. É o violeta, o lilac, o oceano e o branco, né? O white. Então, são essas cores aqui. Vou começar com violeta. Esse aqui eu já tinha até começado, ó. Na ponta. Deixa eu clarear um pouquinho aqui pra vocês. Lembrando, pessoal, que quando eu coloco muita luz pra imagem ficar clara desse jeito, ela deixa um pouco desfalcado o colorido. Fica parecendo que tá mal colorido, tipo assim... Não é mal colorido, fica parecendo que o lápis não é bom, né? Que fica aquele efeito que a gente não gosta no papel, né? Tipo, ai, esqueci. Tipo embolando no papel. Mas não fica, tá? É muita luz que tem aqui em cima e dando esse efeito. E as luzes estão muito próximas aqui. A imagem tá distorcendo, né? O que realmente é, mas não tá assim, tá? Depois na foto vocês vão ver que tá bem lisinho o colorido. Então aqui, ó, na ponta eu coloquei o violeta mais forte. Como essa folhinha aqui é pequena, eu vou usar só um pouco do lilac. Depois do violeta eu vou colocar o lilac. E um pouquinho de nada do oceano. E aí, com lápis branco, a gente dá uma mesclada aqui. E fica assim. A gente pode pegar o mais escuro, que é o violeta, e fazer um traço aqui no meio, ó. E aí, vamos para a próxima. Aqui na base, eu vou usar o violeta, mais fortinho. Vou subir um traço até lá em cima. E pronto. Agora, eu vou vir com o azul, que é o Ocean. E vou passar por cima aqui do violeta e avançar um pouco mais. Com a mão levinha. E nesse eu vou já direto pro branco, eu não vou usar o lilás. Vou deixar só essas duas cores mesmo. E vou direto pro branco, mesclando. E ficou assim. Então, eu vou tentando, pessoal, mesclar essas cores que eu separei de maneiras meio que aleatórias em uma mesma folha, para dar esse efeito coloridinho na pétala, né? Aí vocês podem ir fazendo aí dessa maneira, bem aleatório. Se vocês quiserem usar as cores, as mesmas cores e de maneira aleatória, né? Tô mostrando aqui como eu fiz, para quem quiser ter uma ideia, mas vocês podem fazer da maneira de vocês aí, do jeito que vocês acharem melhor, mais bonito. É só para vocês terem uma inspiração. E por último, eu vou com branco. Aqui pra mim tá bem apertadinho pra colorir, porque eu coloquei a câmera bem pertinho.
que vocês gostaram muito dessa posição da câmera, né? Aí eu coloquei bem pertinho, coloquei muita luz aqui. Tá difícil até pra colorir. Mas o importante é ver bem, né? E ficou assim. Eu gostei muito desse resultado dessa folhinha, viu? Agora, vamos pra essa. Eu usei esses dois aqui, ó, Palm e Peach. Com mais clarinho, eu passo aqui na pontinha, bem simplesinho, sem pôr muito peso na mão. Tanto faz a ordem, tá vendo aqui que eu já tinha deixado colorido verde. E agora eu tô passando o peach, né? Ou você pode fazer ele primeiro e depois vir com verde. Bem facinho, só essas duas cores que eu usei aqui para dar uma luzinha ali na ponta, né? Gente, eu tô amando fazer esse colorido. Tô achando o máximo colorir essas suculentas. Eu quis deixar elas bem coloridinhas, essa página bem variadinho. Tanto para trazer ideias aqui para vocês, né, de como colorir suculentas, tanto para fazer uma página diferente do que eu estava acostumada, né? Eu nunca colori suculenta, é a primeira vez. Nem aquela página lá do World of Flowers que tem suculenta, eu não tinha tido coragem ainda de fazer. E aí eu falei assim, agora eu vou fazer, porque agora eu tenho várias para treinar, né? Então, eu amei colorir essa página, tô amando, né? Eu já fiz aqui alguns vasinhos, eu vou mostrar pra vocês como tá ficando. Tô encantada com essa página, doida pra ver ela pronta. Depois me contem nos comentários se vocês curtiram colorir suculentas, se vocês gostaram, se vocês compraram o livro, me contem nos comentários. Se vocês querem mais vídeos colorindo esse livro, depois me contem aí pra eu saber. Quem tem esse livro, quem gostou, tá bom? Porque aí eu posso trazer mais páginas dele pra gente aqui. E ficou assim. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês os potinhos que eu já colori, olha. Aqui eu fiz uma sombra, porque eu vou fazer ele branco. E aqui também eu já fiz uma sombra, porque eu vou deixar ele branco. E tá ficando assim. Eu tô gostando muito dessa página. Aqui eu vou usar o Green e o Leaf. Bem simplesinho também. Vou fazer umas partes mais fortes com o mais escuro. E vou deixar uma parte para fazer a luz. Com mais claro. Aqui, como tá um encostadinho no outro, eu vou deixar mais escuro. E com mais claro, e
depois com a caneta branca a gente faz esses detalhes que eu fiz aqui, uns pontos de luz. Aí, aqui a gente faz uns tracinhos com a caneta branca para dar uns pontinhos de luz. Nessa planta aqui, pessoal, eu usei os 4 tons de verde que tem na caixinha. Os tons de verde próximos, né? Que é os 2 verdes mais escuros, o Pine, o Green, e os 2 mais claros, que é o Palm e o Leaf. Aí, do mais escuro pro mais claro, eu fiz um degradê. Depois, com o preto, eu fiz uma sombra aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho a luz. Bem simplesinho. E lembrando que tem umas partes que eu deixo mais escuras, outras mais claras, mesclando mesmo. Lembrando de tentar deixar a mão mais leve, né? Não sair pesando a mão de uma vez. Esse lápis, pessoal, ele tem que ir construindo camadas. Ele não pode ir pesando a mão de uma vez, não. Que não fica um efeito legal. A gente que tem mão pesada tem que se cuidar com esse lápis. Esse aqui é o mais escuro. Agora eu vou com green. Alguns eu subo mais do que outros, né? E essa vai ser a nossa última folha. Já fizemos todas as outras. Aqui vou passando por cima. E depois a gente vai fazer uns pontinhos de luz com a caneta branca também. Aqui eu já tô com o Leaf, que é o mais claro, tá? Pra finalizar. Aí eu passo aqui. E com o preto, a gente vem aqui, ó, em alguns lugares, para marcar a sombra. E com a caneta branca, vamos fazer alguns pontos de luz nas nossas folhas.
Bom, pessoal, esse foi o resultado final do colorido. Eu gostei muito. Eu fiz aqui um fundo aquarelado com lápis aquarelável. Eu peguei esses tons aqui, ó. Eu peguei tons, lápis variados. Eu usei aqui Faber-Castell, Giotto e Maped. Eu peguei um pouquinho de cada. Eu peguei tons de azul escuro, azul claro, lilás e verde água. Por que que eu peguei marcas variadas? Porque eu tenho pouco lápis aquarelável. Então, eu deixo tudo misturadinho dentro de um estojo. Então, eu pego qualquer um que eu vejo, assim. O primeiro que eu vejo da cor que eu quero, eu pego. Eu não fico escolhendo marca, não. Eu tenho uma caixinha de 12 cores da Faber-Castell. Acho que uma de 12 ou 24 da Maped e uma de 24 da Giotto. É o que eu tenho de lápis aquarelável. Então, eu deixo tudo junto dentro de um estojo e vou pegando, entendeu? Por isso que eu não escolho marca. E aí, eu fiz esse fundo aqui, eu gostei do resultado final, então, eu usei esses tons. E eu espero que vocês tenham gostado também desse colorido e que se inspirem para fazer algumas suculentas também. Agora, eu quero falar um pouquinho, bem rapidinho, desses lápis da Civo. Não é bem uma resenha, é só a minha opinião sobre eles. Eu fiz aqui uma tabelinha de cores e coloquei algumas observações. Eu fiz a tabelinha de cores para vocês verem as cores que vem no lápis, na caixinha. Essa caixinha é a Civo Vivid ou Vivid, né, Premium. São 36 cores. Os lápis, eles têm 4 milímetros, a mina deles, e vem com 2 lápis Gold e Silver, né, que é um dourado e um prata. Os lápis, eles são, deixa eu pegar aqui. Os lápis, eles são redondos. Eles vêm com essa proteçãozinha aqui na ponta, bem fofinha. E eles vêm com um nome no lápis, que é legal, né? Só que eu gostei bastante, assim, desses lápis. Eu já tinha uma caixinha da Civo, sem ser premium, antiga, já tinha muito tempo que eu tinha, de 24 cores. E aí, eu resolvi pegar essa premium pra ver se era diferente ou não. E tem, sim, um pouco de diferença. O que eu achei interessante nessa caixinha, que tem algumas cores diferenciadas, que é o tan, o mango, o peach, o red, que é um vermelho bem bonito e diferente, o berry, o plum e o mauve. Eu vou chegar mais perto para vocês verem. Então, olha, tem o tan, que é um begezinho bem diferenciado. Deixa eu melhorar aqui a iluminação. O mango. O red, né, que é um vermelho bem... Deixa eu dobrar aqui, que talvez vocês consigam ver melhor. Tá vendo aqui? O berry, magenta, plum e mauve. Essas cores são diferenciadas. O mango, ele é bem parecido com o mango da Crayola, que eu amo. Então, assim, tem essa questão das cores, que eu achei legal, mas também tem umas cores que eu senti falta. Por exemplo, os tons de marrom, eu não gostei muito dos tons de marrom que vieram, que são esses 3 aqui. Eu gosto muito de marrom, então eu não curti muito os marrons que vieram e nem os cinzas, que eu gosto muito também. E os tons de cinza que vieram não me agradaram muito. Por ser uma caixinha de 36 cores, eu achei que poderia ser melhor, mas tá bom. Mas vieram bastante tons de rosa, isso é legal, né? E bastante tons de verde também.
O branco dele arrasta muito, muito. É muito bom o branco dele, eu gostei bastante. O degradê dele fica bem bonito. Só que esse lápis, o máximo que ele aceita são 4 camadas. E uma observação que eu quero fazer e que eu até falei no vídeo em algumas partes, você tem que colorir com ele com a mão bem leve. Porque se você já for pesando a mão, igual é o meu costume, eu já começo a camada com a parte bem forte, ele já fica meio embolado no papel, já dá aquela textura estranha no papel. Então não fica legal. Tem que começar construindo camadas com esse lápis, não tem jeito, então tem que começar com a mão leve. Então o certo com esse lápis é começar com a mão leve e ir construindo camadas até chegar na cor mais forte. Senão você não consegue fazer um degradê legal. E eles são bem pigmentados, são bem macios. E o dourado e o prata que vem na caixinha, eu que amo lápis metálico, detestei. Eu achei que são lápis bem ruinzinhos, assim, ó. Não tem brilho nenhum, são bem opacos. Eu não gostei, particularmente para mim, são desnecessários nessa caixinha, que poderia ser outras 2 cores que a gente aproveitaria mais. Mas eu acabei usando o prata como um blender nesse colorido aqui. Eu acabei usando o prata aqui, ó, com cinza, no lugar de um cinza mais claro, porque não veio um cinza claro nessa caixinha. Então eu usei o prata como um cinza claro e acabou ficando um efeito legal. Então eu acabei achando um uso para ele, né? O dourado eu ainda não usei, não consegui. Mas vou acabar usando como um bege também, porque de dourado ele não tem nada, tá? Então, assim, essas foram as minhas observações para essa caixinha. Recomendo sim. Mas se eu tivesse que escolher entre um ou outro, talvez eu escolheria um outro. Por exemplo, se fosse um Silvo e um Lira, eu escolheria um Lira. Mas se for mais um lápis para nossa coleção, com certeza eu escolheria ele sim, porque são lápis muito bons, tá? Mas aqui estão as minhas observações sobre eles, né? São lápis bem mais macios. E esse foi o meu colorido. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários o que acharam desse vídeo, se vocês gostaram de colorir suculentas e se vocês já compraram esse livro, me conte aqui nos comentários, tá bom? E deixem também o que mais vocês gostariam de ver por aqui. Não esqueça de deixar o like e se ainda não é inscrito, se inscreva e seja bem-vindo. Um beijo e até o próximo vídeo!